Tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas Sena, eu sou biólogo e também sou mestre e doutorando em Genética e Biologia Molecular pela URGS. Hoje eu vou apresentar esse artigo que foi publicado no dia 17 de março e o objetivo dele é responder a seguinte questão. Depois que um indivíduo que apresenta o coronavírus elimina o vírus através do espirro, da fala ou da tosse, por quanto tempo esse vírus ainda permanece estável com capacidade de contaminar outras pessoas? Eles vão fazer uma comparação entre o atual coronavírus, o SARS-CoV-2, e aquele antigo coronavírus que infectou uma série de pessoas no ano de 2002, 2003, certo? Bem, em relação ao método, como é que eles vão mensurar isso de uma forma bastante simplificada? Eles vão pegar distintos materiais, superfícies, como o cobre, o papelão, o plástico, o ácido inoxidado, e também eles vão eliminar o vírus na forma de aerosol, simulando um espirro, uma tosse. Uma coisa que é importante ressaltar é que todos esses experimentos foram feitos em salas isoladas, com nenhuma possibilidade do vírus ter se dispersado a partir do experimento, certo? E aí depois que eles vão colocar o vírus nessas superfícies e no ar daquela sala, eles vão mensurar duas coisas. Eles vão mensurar por quanto tempo aquele vírus ainda permanece estável, ou seja, por quanto tempo aquela estrutura viral ainda segue intacta, podemos assim dizer, e depois eles vão mensurar o que eles chamam de meia-vida do vírus, ou seja, qual que é o tempo necessário para que a quantidade de vírus reduza pela metade, certo? Vamos para os resultados. Os resultados eles estão expressos nesse gráfico aqui. Então aqui a gente tem o resultado do aerosol, aqui a gente tem o resultado do cobre, aqui do papelão, aqui do ácido inoxidado e aqui do plástico, certo? Tudo que está no gráfico em vermelhinho aqui é do SARS-CoV-2, ou seja, do atual coronavírus. E tudo que está em azul é do antigo coronavírus. No artigo eles descrevem que o comportamento geral, tanto de um quanto de outro, é similar. Então eu vou dar mais ênfase para o comportamento do atual coronavírus, certo? Quem quiser saber mais detalhe do estudo, acho interessante ler o artigo. O que a gente pode observar é que quando o vírus ele é eliminado na forma de espirro, de tosse, ele ainda consegue permanecer estável no ambiente por até quase 3 horas. Tá vendo que a estabilidade ela vai diminuindo, mas ele permanece estável aí em torno aí de 3 horas, 2 horas e 40, certo? Depois o que acontece com o vírus? Ele vai para o chão. Ou seja, estou numa sala, a pessoa tossiu, aquelas partículas virais elas podem ficar suspensas na atmosfera, e a gente se infectar. Em relação ao cobre, a gente tem um decréscimo aí da estabilidade viral por volta aí de 4 horas, ou seja, quando o vírus é colocado no cobre, por até 4 horas ele consegue aí nos infectar. No papelão, até 24 horas, ou seja, um dia. No ácido inoxidado, até 72 horas, o vírus ainda permanece estável em algumas circunstâncias, e no plástico, até 72 horas. Esse experimento ele foi realizado aí numa condição que tinha uma temperatura em torno de 21, 23 graus e numa umidade relativa do ar de 40%. Bem, o outro resultado que o artigo mostra é o da meia-vida. É como, por exemplo, eu tenho 1000 vírus, pegar um exemplo, tem 1000 partículas virais. Depois de tanto tempo que vira 500. Depois de tanto tempo vai virar 250 e assim por diante, certo? A meia-vida, observem que, de novo, os resultados eles são similares, o SARS-CoV-2 em vermelhinho, o novo coronavírus, e o antigo em azul, são muito similares, com exceção aqui do papelão, tá? Que é um pouco maior, quase 1 hora e pouco maior. Então, vamos supor que eu liberei, 1000 partículas virais num espirro.
aproximadamente em torno de 1 hora, tá? É nesse pontinho aqui, que é o que eles chamam de mediana, tá? É o suficiente para reduzir a quantidade de vírus pela metade. Quer dizer que ele não infecta mais depois de 1 hora? Não, significa que a quantidade de vírus naquelas circunstâncias se reduziu pela metade. No cobre, também um comportamento em torno aí próximo de 1 hora, para chegar à meia-vida. No papelão, quase 4 horas. No aço inoxidado, próximo de 6 horas. E no plástico, próximo aí de 7 horas. Certo? Tem uma outra figura que eu acho que resume bem, eu tirei de uma reportagem do G1, que eu acho que ela é mais didática que os gráficos do artigo, mas eu acho importante as pessoas terem contato assim, com as figuras, as imagens da publicação, que é essa. Que é uma imagem que o G1 fez, que ele discute a sobrevida do vírus em superfície. Então, sumarizando um pouco os resultados finais. Aço inoxidado, até 3 dias. Tá? Colocou o vírus ali no aço inoxidado, ele pode ficar ali por até 3 dias. O plástico, até 3 dias. Papelão, 1 dia. Cobre, 4 horas. E aerosol, poeira, ou seja, disperso no ar, em torno aí de 40, 2 horas e meia. Tá? O que eu acho que é importante por que eu acho que é importante compartilhar esses dados, esses resultados? Porque isso ajuda a gente a ter uma noção maior de quais são as estratégias que a gente pode adotar no dia a dia para evitar a nossa contaminação e contaminar outras pessoas. O isolamento é importante, lavar as mãos com água e sabão constantemente, não botar a mão na boca, na mucosa nasal, nos olhos, tudo isso aí que eu acho que está bem divulgado, assim. Só que muitas vezes a gente pode, por exemplo, ir no mercado, a gente tinha uma pessoa no mercado contaminada, ela tossiu em cima de um saco de arroz, tu pegou esse saco de arroz, guardou no armário e 1 dia, 2 dias depois tu vai usar. Tu pode se contaminar à medida que você encosta o saco de arroz. Tu pode estar pensando, eu estou em casa faz 2 dias, sem contato com nada no mundo. Mas o vírus ele pode estar dentro de casa, depositado nessas superfícies. Em relação a entregas, por exemplo, eu vou pedir, sei lá, um lanche, vou pedir alguma coisa, alguma caixa, vou pedir um remédio, e o motoboy nos larga ali. Bem, aquela superfície ela pode estar contaminada. Então, uma coisa importante que eu acho que é necessário ressaltar aqui é que tudo aquilo que a gente trouxer da rua, a gente precisa fazer higienização. Certo? Espero que tenham gostado. Valeu!